Vamos começar pela tragédia do Rio Grande do Sul. Eu trouxe o Juliano por causa disso aqui. Ele é gaúcho, para quem não sabe. Tá um horror. A gente já mostrou várias imagens, vários vídeos aqui falando bastante disso antes de você chegar, mas eu quero recuperar aí. O que você atribui isso, Juliano? Por que o Rio Grande está sendo vítima disso? Vai, Dri, sabe que é a primeira vez que eu resolvi falar desse assunto assim em público. Passei o final de semana inteiro pensando se falava ou não falava, porque muita gente escrevendo, perguntando. Eu sou do Vale do Taquari, sou de Taquari, uma cidade que foi atingida. O bairro onde eu cresci foi tomado pelas águas, né? A cidade numa situação de calamidade. O prefeito lá, o André Brito, é um amigo, tá fazendo tudo que pode para enfrentar essa situação. Muitos amigos atingidos em Lajeado, uma cidade onde eu também morei, Estrela. Todo o Vale do Taquari foi muito impactado por essa situação. Depois, agora, nesses últimos dias, Porto Alegre, onde mora minha filha, não consegui ir para lá porque o aeroporto está fechado. São Leopoldo, onde mora a minha irmã, os meus sobrinhos, estão ilhados nesse momento no centro de São Leopoldo. Rompeu-se um dique e a cidade foi tomada, o centro da cidade foi tomado, então eles estão presos no apartamento onde eles moram. Felizmente, todo mundo em segurança. No caso da minha irmã, sem água, sem luz, mas ainda tem mantimentos para aguentar mais um dia, dois, que aí a água deve baixar. Então, assim, uma situação que, para além de tudo que ela representa em termos políticos, ambientais, sociais, também me pegou do ponto de vista mais pessoal, assim. Agora, acho que são muitas camadas, né, Rovaidri, que essa tragédia revela, né? Primeiro, do ponto de vista social, uma tragédia que mostra que essa conversa de que a crise climática vai pegar igualmente ricos e pobres é falsa. A minha família, a minha filha, a minha irmã, que tem condições mínimas, estão em segurança, enquanto centenas de milhares de pessoas não só perderam suas casas, como perderam familiares, né? Tem mais de 100 pessoas desaparecidas, 66 mortes confirmadas. Então, a ideia de uma crise climática democrática que vai atingir todo mundo igual é falsa. Segundo, do ponto de vista político, né, que mostra aí o impacto da inação dos governantes do mundo inteiro. Né? Se falou muito do corte de investimento na defesa civil por parte do governador Eduardo Leite, as mudanças que ele promoveu nas leis ambientais, foram mais de 400 mudanças no Código Ambiental do Rio Grande do Sul, a pedido do agronegócio, da pressão exercida por esse setor econômico. Mas não é só um problema do Eduardo Leite, né? É um problema global. Eu tive em 3 COPs já, em 3 conferências do clima das Nações Unidas, na Escócia, agora recentemente nos Emirados Árabes. Tive em Paris, quando foi firmado o Acordo de Paris para a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2050. E a verdade é que ninguém está fazendo a sua parte, né? Isso vale para todos os governos do planeta inteiro, né? Pressionados por uma visão ainda de preservação do uso predatório dos recursos naturais. Basta ver o Brasil fazendo leilão para 600 poços de petróleo no ano passado, 2, 3 dias depois da COP, fazendo leilão de blocos de petróleo, inclusive na Amazônia, que é a maior contribuição que o Brasil pode dar para o cumprimento das metas do Acordo de Paris é manter a Amazônia de pé, e estavam leiloando bloco de petróleo e de gás dentro da floresta, perto de terra indígena. Então, do ponto de vista político, é grave, porque nós estamos vendo uma inação generalizada, para não falar dos negacionistas, para não falar dos bolsonaristas, que seguem ainda com conversa fiada de que o aquecimento global não é uma realidade. Por fim, o que é a natureza, né? Natureza, não vou dizer se vingando, porque a vingança é um sentimento humano, mas a natureza buscando as suas saídas, né? Já que o Pantanal foi desmatado, a Amazônia foi desmatada, boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste viraram campos de plantação de soja. O que a natureza está fazendo? Está buscando os caminhos para que a umidade que está na Amazônia possa se deslocar, e está se deslocando mais ao sul. Isso está encontrando a massa de ar frio que sobe da Antártida e fez estacionar no Rio Grande do Sul, né, uma quantidade imensa de nuvens carregadas. Choveu em uma semana o que é previsto para 3 a 4 meses de chuva no Rio Grande do Sul, que já é uma região muito úmida. Então, assim, situação muito grave e de poucas perspectivas boas no curto prazo, considerando a pouca ação por parte dos governantes. Eu não vou nem falar do mercado, porque o mercado está pensando a sua transição, e se para o mercado morrerem 2, 3 bilhões de pessoas no mundo,
para eles não vai ser um problema. Mas para a gente que é humanista, sabe que a transição ou é para todo mundo, ou é justa, ou é inclusiva, ou não é transição, né? Ô, Juliano, você acha que com isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com essa tragédia, né, desse tamanho, os negacionistas, pode ser acabar com esse negacionismo climático, ou é muito otimismo isso? Eu acho que é muito otimismo, já vou até... Eu acho que acabar com o negacionismo não, Dri, mas assim, deveria, pelo menos, abrir um debate mais sério na sociedade. E eu vou dizer nem na sociedade, vou aproveitar aqui que a gente está numa audiência, numa comunidade que é uma comunidade muito politizada, que é a comunidade da Fórum, né, muito atenta a tudo que está acontecendo. Eu espero, Dri, que pelo menos isso aumente a consciência ambiental das esquerdas, dos progressistas. Porque não dá para falar na COP que a gente vai manter a floresta de pé, e estamos fazendo um esforço genuíno para isso. O governo do presidente Lula realmente diminuiu o desmatamento no Brasil. Não dá para a gente se comprometer com as metas do Acordo de Paris e investir tão pouco no PAC, como é o caso, por exemplo, do PAC 3, tão pouco em energias renováveis, né, e seguir leiloando postos de petróleo na Amazônia. Eu sei que no caso do Brasil não é o petróleo o principal vilão na emissão de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, é o desmatamento e a agropecuária. Mas se a gente não pensar um modelo alternativo, se a gente continuar reféns do agronegócio, se a gente continuar reféns de quem tem bancadas fortes no Congresso Nacional, se a gente continuar reféns de uma visão desenvolvimentista e predatória que está presente no Ministério de Minas e Energia, que está presente na Petrobras. Petrobras hoje tem que ser uma empresa que está liderando um debate sobre transição no Brasil e, ao contrário, está fazendo leilão de petróleo ainda para jogar mais CO2 na atmosfera. Então, eu esperaria que uma tragédia como essa, pelo menos, abrisse um debate mais profundo, mais sério, mais responsável, na esquerda como um todo, porque isso não é um problema do partido A, do partido B. Todo mundo continua achando, se alimentando do anti-imperialismo de boteco, como eu tenho chamado, de que, bom, se os países ricos não vão parar de emitir CO2, eu também não vou parar. Sem considerar que todos os cientistas estão dizendo que se não começarmos a parar, nós e eles também, nós não vamos ter futuro. Então, essa loucura de vamos tirar petróleo até 2050, vamos emitir até 2050 gases de efeito estufa, porque os ricos não estão parando, então nós, pobres, é que não podemos pagar a conta. Tudo isso é verdadeiro. Só que nessa queda de braço, quem vai pagar a conta é a humanidade, porque não vai ter futuro para a gente contar se ninguém começar a fazer a sua parte. E até em atitudes individuais, né? Eu ouço muita gente, às vezes, não quer reciclar um lixo, não quer ter uma escolha. As pessoas até que podem ter um nível, né? Um consumo, não quer escolher algo que vem, né, de uma coisa mais responsável ali, porque, né, não, quem tem que fazer não sou eu, tem que ser uma ação de todos e cobrar, inclusive, né, os legisladores. A gente estava falando disso agora há pouco, como no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, no primeiro ano de governo, acabou com o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, né? Mudou quase 500 pontos numa discussão de 10 anos, em 75 dias, acabou com tudo, sem passar pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É um absurdo, né? Falar nisso, Eduardo Leite, Juliano, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, as pessoas dizem, pô, não é hora de politizar a tragédia. Nada deve ser politizado no Brasil, eu acho impressionante. Não tem que discutir política, tudo resolve numa planilha de Excel. Porra, mas essa tragédia também é fruto de decisões políticas, ou não, Juliano? Eu estou exagerando. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu diria que ela é principalmente resultado de decisões políticas, porque decidir subsidiar certas formas de energia é decisão política. Decidir subsidiar o carvão, como o carvão é subsidiado no Brasil, as termoelétricas como fonte de energia alternativa para casos de emergência, como o Congresso Nacional tem feito, com a pressão do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de carvão do Brasil, são os dois principais estados que produzem carvão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aí não tem ideologia não, gente, é pressão de todo lado, entendeu? Gente assinando aí movimentos, petição para manter os subsídios do carvão. Decisão política.
né? Cortar recursos da Defesa Civil, decisão política. Mudar o Código Florestal, o nacional e no Brasil e o do Rio Grande do Sul, decisão política, né? Então, quer dizer, na verdade, pode politizar o show da Madonna, né? Aplaudir a Madonna colocando lá as imagens de lutadores e lutadoras do povo brasileiro, mas não pode politizar as decisões do governador do Rio Grande do Sul. O que é isso, gente? Então, eu acho que tem sim um debate para ser feito, né, sobre como governadores, prefeitos estão sequestrados pelo poder econômico, e o poder econômico não está nem aí com a natureza. O poder econômico quer resolver manter suas margens de lucro. Aqui em São Paulo nós temos um bom exemplo. Na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós estamos exatamente nesse momento processo de escolha das novas empresas que vão fazer a gestão dos resíduos sólidos, né? Popularmente conhecido como lixo, né? E aqui em São Paulo, o prefeito quer fazer isso sem licitação, sem nada, ele quer só prorrogar num canetaço por 20 anos a concessão para exploração dos resíduos sólidos. E nesse novo projeto, pasmem, estão previstos 2 usinas de queima de lixo. Queimar o lixo, jogar produto químico na atmosfera. A última usina de queima de resíduos aqui em São Paulo foi fechada, se eu não me engano, pela Luiza Erundina, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então veja uma mentalidade retrógrada dessa direita. Não estou falando de bolsonarismo só, não. Desse Ricardo Nunes, dos seus aliados, né, que são teoricamente o centrão, a direita mais tradicional. O cara renovar num canetaço, primeiro que tem esquema aí, porque renovar num canetaço a concessão do resíduo sólido da maior cidade do Brasil, tem 12 milhões de habitantes, óbvio que tem alguma coisa errada, não tem um processo de licitação aí, eu espero que o Ministério Público tome providências. Mas, além disso, dentro desse projeto, tem uma das coisas mais atrasadas possíveis e imagináveis, que é ter usina de queima de lixo, gente. Quer dizer, isso está proibido na Europa inteira, está proibido no Canadá, está proibido na maior parte do planeta. E São Paulo, que não tem, vai passar a ter. É um negócio assim que é absolutamente absurdo e óbvio que tem a ver com decisões políticas e com a relação promíscua de gestores públicos com interesses privados, com o mercado, com gente que quer ganhar dinheiro fácil às custas, seja de concessões como essa, seja respondendo à pressão de setores econômicos, como é o caso do carvão no Rio Grande do Sul. Com certeza. Não, e essa questão ainda de você pegar e queimar todo o lixo, você tira toda aquela discussão de incentivar as pessoas a reduzirem o consumo, né, a repensar ali né, os 3 R's, né, agora acho que já era repensar, reduzir, reciclar. Você, queima tudo lá, já era mais, né, emite, já era mais CO2 e produz de novo, você tira toda essa consciência ambiental, né. E, Juliana, a gente estava falando também dessa questão do orçamento, de votar um orçamento de guerra, que estão falando no Congresso Nacional, né, Lira e Pacheco, de aprovar um orçamento que para reconstruir o Rio Grande do Sul, né, vai ser necessário aí reconstruir o estado, as estradas. Como que você vê isso? Você acha que os poderes aí estão aí em harmonia para resolver isso? Isso vai passar? Como que você vê esse tipo de solução? Pri, sem nenhum bairrismo, né? embora seja gaúcho, eu acho que o fato de ser gaúcho me dá a dimensão do tamanho do estrago que foi provocado, né? Porque falar de números, 128 estradas bloqueadas, pontos de bloqueio, né, 60 e poucas vidas perdidas. Eu acho que isso não dá para a gente a real dimensão do que vai acontecer, né, depois que as águas baixarem, né? Nós estamos falando de cadeias econômicas inteiras que foram devastadas, cidades que foram destruídas, pessoas que não têm para onde voltar, né, setores econômicos mesmo que vão ser colapsados por meses, né? Eu compararia assim, o efeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul como uma segunda pandemia. A pandemia que fechou negócios, a pandemia que desestruturou setores econômicos inteiros. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai ter o impacto de uma pandemia de Covid, só que num espaço de tempo muito menor. Então, não há dúvida de que vão ter que ser feitos todos os esforços. Isso vale para o Rio Grande do Sul, mas valeria para qualquer outro estado do Brasil que vivesse uma tragédia dessas proporções. Então, realmente, eu diria que nós vamos ter, Dri, Rovai, é possível a primeira leva de refugiados climáticos do Brasil moderno, vamos dizer assim, né?
considerando que houve uma leva grande de pessoas que se deslocaram do Nordeste do Brasil para São Paulo, para o Rio de Janeiro, nos anos 40, nos anos 50, por conta das secas prolongadas, mas talvez seja a primeira leva de refugiados climáticos desses períodos modernos, desses anos mais recentes, porque muita gente não vai ter para onde voltar simplesmente. As cidades inteiras foram perdidas, deixaram de existir. O isolamento que está colocado, regiões inteiras do estado sem pontes, sem estradas, vai gerar desabastecimento. Isso vai ter que exigir toda uma cadeia logística para fazer chegar produtos. O caso de Porto Alegre é emblemático. Das 6 estações de tratamento de água, 4 estão colapsadas, estão debaixo d'água, então só tem 2 trabalhando. Então, essa situação é muito grave. Acho que o debate que tem que ser feito, para além de reconhecer que vai ser necessário um plano de reconstrução do Rio Grande do Sul apoiado pela União, até porque o Estado não vai ter condições de fazer isso sozinho, é da onde que vai sair o dinheiro, né? Porque se o Lírio e o Pacheco estão tão interessados assim em ajudar o Rio Grande do Sul, quem sabe tirar um pouco de dinheiro das emendas impositivas, tirar um pouco de dinheiro do orçamento que eles controlam para ajudar o Rio Grande do Sul, né? Porque senão quem vai ter que fazer isso é o presidente Lula, vai ter que realocar recursos de outras áreas para ajudar o Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida que o presidente Lula vai fazer a sua parte. Mas e o Lira e o Pacheco, que agora estão querendo votar uma PEC para relaxar as regras fiscais no Rio Grande do Sul, que eu acho que é necessário também. O Rio Grande do Sul, nessas condições, não vai poder estar sob as mesmas regras fiscais dos outros estados, que já são absurdas, essas regras fiscais. Na verdade, nenhum estado tinha que estar submetido às regras fiscais atuais. Mas, bem, vamos lá, vamos dizer que é necessário flexibilizar as regras fiscais do Rio Grande do Sul, garantir um orçamento extra. O Rodrigo Pacheco e o Lira vão tirar das emendas impositivas, vão tirar das emendas PIX, que eles usam para eleger prefeitos, ou pretendiam usar para eleger prefeitos em todo o Brasil no segundo semestre. Esse é o debate. O debate é quem paga a conta, né? Que tem uma conta grande para ser paga, não há dúvida. Que o governo federal tem que entrar, não há dúvida. Mas e o Congresso Nacional? Vai só aprovar a lei ou vai também liberar uma parte do orçamento que foi sequestrado nos anos de Bolsonaro e que segue sequestrado ainda hoje? Acho que essa é uma boa questão, né? Vai. Eu estava vendo aqui uma matéria que está na manchete, New York Times, manchete da Fórum agora, Guardian, Washington Post, foram os raros os veículos que noticiaram com profundidade a tragédia climática que tem assolado o Rio Grande. Até, sim, todos os veículos, quase todos os grandes veículos mundiais estão dando como destaque, né, essa tragédia como uma tragédia ambiental, também como uma tragédia ambiental. Eu acho que é uma tragédia ambiental com um pano de fundo político, né? Esses dias mesmo você falou de produção de carvão, havia um projeto do Eduardo Leite para liberar ali produção de carvão, se eu não me engano, perto do Guaíba, tirar aquele muro é um muro, né, que segura ali, que faz contenção do Guaíba. Vejam a irresponsabilidade, precisa ser cobrado por isso. Isso não é só ambiental, né? Isso é ambiental e político ao mesmo tempo. Será que vai haver alguma solidariedade internacional? Eu acho muito difícil, né, Juliano? É difícil, vai. Primeiro porque a gente às vezes esquece, mas é um país do sul global, né? Tem gente que acha que o Brasil é a 9ª economia do mundo, é a 10ª economia do mundo, então a gente, superpotência. Não, a gente é um país do sul global e o sul global tem que fazer a sua parte por si mesmo. Não dá para esperar que os Estados Unidos, a União Europeia, venham aqui nos socorrer. Acho que vai ser muito pouco provável que a gente tenha solidariedade material, além da solidariedade que vai ser exercida em palavras. Eu vi ontem o Papa Francisco na sua missa dominical, né, pedindo orações ao Rio Grande do Sul. Isso tudo é importante, mas em termos materiais eu acho muito pouco provável que haja mudanças dos fluxos de solidariedade, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as pessoas são muito solidárias quando é para ajudar, especialmente no norte global, ajudar os países vizinhos, né? A guerra da Ucrânia mobilizou muita gente, né, na Europa principalmente, mas quando a tragédia no sul global é mais complicado. Nós já tivemos agora recentemente, se eu não me engano, foi no Quênia também, enchentes avassaladoras, né? Teve pouca repercussão, inclusive no Brasil, quem dirá no norte global, né? Então, não quero acreditar que o fato dessa tragédia ter atingido, né, um estado
que é mais rico do que outros estados, um estado que tem uma maioria branca, que isso possa incidir no tipo de solidariedade, né? Eu espero que, se uma tragédia como essa acontecer com estados mais pobres do Brasil, se uma tragédia como essa acontecer em estados de maioria não branca, que a solidariedade seja a mesma, né? Porque nós estamos falando aqui de uma catástrofe que provavelmente a primeira de outras que virão, lamentavelmente, e que deve exigir a solidariedade indistinta de todos nós, né? Olha, tem um comentário da Ruth aqui. Cadê aquelas cozinhas industriais na frente dos quartéis para ajudar a população, né, do Rio Grande do Sul? Pois é. O Jefferson Santos diz: nome correto da doença do genocida, erisipela. Cipela de medo de ser preso. É que ele está com erisipela, o Bolsonaro. Né? Erisipela mesmo. Aí está internado, né? Miguel Velanes, Lauro Jardim é especialista em plantar matérias. Nossa, esse aí... Não é ele que saiu dele, que a Janja estava no Rio de Janeiro para ir no show da Madonna. Nossa. Esse aí já tive meus problemas com ele também. Mesmo? Mas fica entre nós, depois eu conto. Tá. O Miro Monteiro diz: Europa, depois que parou o gás russo, está queimando carvão de lignito. A Alemanha não está nem aí para com isso, Juliano. O PCO é que está certo. Os amigos do Rovai reapareceram. PCO é uma coisa... Tá bom, né, gente? A gente lê todos os superchats aqui. Rosemary Rocha, Juliano, a Lei Candir não pode ser revisada? Deveria, Rosemary. É uma defesa que nós do pessoal temos feito há muito tempo já, né? Lei Candir, para quem não sabe, é uma lei que dá vários incentivos fiscais, especialmente à produção agrícola, ao agronegócio, e que penaliza os estados, né? Os estados acabam sendo penalizados porque são forçados a garantir uma isenção de impostos, em particular do ICMS, que acaba penalizando o orçamento dos estados. Isso também colabora para a dívida que os estados têm com a União. A maior parte dos estados tem dívidas com a União, entre outras razões pela Lei Candir, que prevê compensação para os estados. Essa compensação nunca é suficiente para cobrir o rombo que ela mesma criou. Então, você tem toda a razão, Rosemary. A revisão da Lei Candir, não só por essa tragédia, né? Por exemplo, você poderia fazer uma revisão da Lei Candir, diminuindo os subsídios para o agronegócio, que ademais indiretamente também colabora com as mudanças climáticas, porque ao expandir a fronteira agrícola, ao desmatar e ao jogar metano na atmosfera, né, os rebanhos bovinos jogam metano na atmosfera, também colabora com as mudanças climáticas, né? Então, talvez rever uma parte dessas isenções e usar esse dinheiro, talvez lá de forma impositiva, inclusive, para preparar as defesas civis, para financiar melhor as secretarias de meio ambiente. Porque o risco é você revisar uma Lei Candir e isso garantir mais recursos para os estados e os governadores usarem esse dinheiro para recapear a rodovia, né? Que é o que adoram fazer, né? Então, botar mais piche e mais petróleo na terra, né? Então, eu acho que temos que pensar coisas um pouco mais amarradinhas, porque certamente a transição precisa de dinheiro, certamente a transição precisa ser financiada. Eu não proponho que a gente pare de usar petróleo amanhã, né? Mas é preciso que o financiamento da transição comece amarrando melhor o orçamento para que dinheiro que deveria financiar a transição, outros modelos energéticos, mitigação, adaptação de populações vulneráveis, que isso não seja desviado para outros fins, como normalmente costuma acontecer em países como o nosso, né? Juliano, e as eleições, como é que estamos? Eu sei que você não é mais presidente do PSOL, mas você é um militante ativo, né? Como é que está? Qual a sua avaliação aí do cenário político nacional? Você acha que... Eu vou fazer aqui uma pergunta meio capciosa. Eventos como o show da Madonna ajudam a reposicionar os astros do ponto de vista político também? Não acho. Acho que essa eleição, Rovai, eu tenho acompanhado uma série de pesquisas, né? Seja aqui por conta da campanha do Guilherme Boulos em São Paulo, eu faço parte da coordenação de campanha e tenho acompanhado várias pesquisas aqui que a gente tem feito e tenho acesso a outras pesquisas, né? Como cientista político e tal. É uma eleição que tem um clima, que eu diria que é um clima que a gente tem que ficar atento. Não vou dizer que é um clima perigoso, mas é um clima complexo.
né? Cada eleição, a eleição de 2018, por exemplo, que elegeu Jair Bolsonaro, era a eleição da antipolítica, da Lava Jato, das questões morais, né? Havia ali um rechaço do eleitor a tudo que lembrasse a esquerda, os nossos valores democráticos, progressistas, igualitaristas, etc. Né? Havia ali uma má vontade grande com a gente. Eu acho que era uma eleição que realmente só o Lula talvez pudesse ser competitivo ali contra o Bolsonaro. A eleição de 2022, eu digo que era a eleição da crise social, porque o Bolsonaro afundou o país numa crise social que já vinha do governo Temer, botou 33 milhões de pessoas passando fome, né? Conseguiu trazer a inflação de volta, sobretudo a inflação dos combustíveis e dos alimentos. Foi um péssimo presidente, então acabou que botou a agenda social em evidência, e a agenda social é uma agenda boa para a esquerda, porque a gente é que defende política social, né? Em 2024, essa próxima eleição, ela é uma eleição esquisita, porque o que a gente está vendo nas pesquisas é que ela é uma eleição da insegurança. As pessoas estão inseguras em relação ao futuro, estão inseguras em relação ao que vai vir, né? Não estão tão satisfeitas com o governo Lula quanto gostariam de estar. O bolsonarismo também não apresenta um horizonte promissor. Então, assim, tem uma sensação de um certo mal-estar, né? E esse mal-estar pode ser perigoso, porque ele pode reforçar uma tendência de manter maus governantes no poder. Então, o que a gente precisa fazer como esquerda nesse momento é oferecer mesmo projetos alternativos, projetos competitivos, bons candidatos, boas candidatas, programas eleitorais que se conectem com esse mal-estar, com essa insegurança, com esse medo em relação ao futuro e que mostrem que a esquerda, que os setores progressistas têm o que oferecer, né? Se a gente simplesmente tentar transplantar para onde quer que seja a simples polarização Lula e Bolsonaro não vai ser suficiente. As pessoas querem sair para suas vidas, né? Então, temos que apresentar propostas concretas, viáveis, né, para dar segurança para as pessoas. Eu não estou falando segurança só em relação à segurança urbana, né, ao assalto, ao sequestro, ao tiroteio. Estou me referindo à segurança em relação ao futuro, emprego, saber que os serviços públicos podem melhorar, né? A esquerda sempre foi sinônimo de mudança, e de mudança para melhor, em geral, né? Então, como a gente governa a minoria das cidades, a maioria das cidades do Brasil governada pela direita, estou falando um pouco dessa chave da mudança. Eu sei que vão ter candidatos e candidatas de esquerda que vão para a reeleição, como é o caso do meu amigo Edmilson Rodrigues, lá em Belém do Pará. Mas, em geral, a esquerda vai ser oposição nessas eleições. Ela tem que ser capaz de se conectar com esse mal-estar, né? Senão a gente vai ter muita dificuldade de ser competitivo nessas eleições. São eleições complexas, para dizer o mínimo, Rovai. Com certeza. Tem aqui o André Machado, rever o código ambiental que o Leite detonou. Tem espaço para isso, Juliano? Rever essas mudanças aprovadas em 2019? É difícil, né? Deveria ter, né, Dri? O problema é que a bancada que forma a maioria na Assembleia Legislativa, incluindo aí o bolsonarismo, né? O Leite foi candidato contra o bolsonarismo no segundo turno em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. A esquerda ficou de fora do segundo turno. O segundo turno foi entre o Onyx Lorenzoni, que era ministro do Bolsonaro, e o Eduardo Leite. Mas na hora de defender os interesses econômicos do agronegócio, dos setores predatórios, eles se juntam. É mais ou menos como lá na Câmara dos Deputados, né? Na hora de defender isenção fiscal, na hora de defender arroxo contra os trabalhadores, o centrão do Lira e o bolsonarismo estão de mão dada. E o mesmo acontece lá no Rio Grande do Sul. Eu acho muito difícil que essa tragédia sensibilize a atual legislatura da Assembleia Legislativa lá no Rio Grande do Sul, que é formada majoritariamente por bolsonaristas e por deputados da velha direita, para restaurar esse código ambiental. Aí teríamos que ter muita pressão popular ou algum tipo de vinculação, vamos dizer assim, com a legislação nacional, né? Que seria talvez interessante você ter mais centralização no plano nacional em relação ao que pode ou não pode ser alterado no plano estadual, né, ou até no plano municipal, para evitar que a pressão local de setores econômicos poderosos atuem para enfraquecer a legislação. Mas nós estamos com problemas, viu, gente? Porque, embora a gente tenha uma ministra do Meio Ambiente super comprometida com o enfrentamento da crise climática, nós tenhamos o Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem ainda muita gente no governo federal, e para não falar dos governos estaduais, com uma visão desenvolvimentista,
de garantir subsídios para setores que poluem, que desmatam. Então, é uma briga que vai ser longa aí para a gente tentar melhorar essa situação. Vai, infelizmente, né? E o risco é passar daqui a um tempo esquecerem, né, do que está acontecendo agora. Paulo Walterson Gomes diz: não é hora do governador. Pareceu a súplica no Naro por anistia, já prevendo as responsabilidades. Sentimos pela falta de planos para o ocorrido. Força. Obrigada, Paulo. E o Júlio Nunes está dizendo que a Madonna apoia há tempos o governo sionista de Israel. E o Luiz Fernandes diz que recebeu o livro Golpe 16. Muito obrigada a você, Luiz Fernandes, que agradece aqui a Fórum e a todos. Juliano, seu recado final aqui da nossa live aqui, como que tá tem algum evento, alguma coisa, ou agora todos os esforços Rio Grande do Sul, qual é o seu recado? Não, eu acho que todos nós aí nesses próximos dias, pessoal, deveríamos, a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul, estimular uma grande reflexão sobre o que é a crise climática e sobre as ações que precisam ser tomadas urgentemente. Eu estou fazendo isso onde eu posso. Mesmo dentro do meu partido, do pessoal, tem gente ainda que acha que tem que manter algum nível de produção de petróleo, de expansão da produção petrolífera, que tem que manter o carvão, que tem que... enfim, não é fácil o processo de conscientização, mesmo dentro do nosso campo político, mas eu espero que essas cenas chocantes, né, que a gente está vendo, cenas devastadoras, não toquem só os gaúchos, como eu, ou só as pessoas que estão agora olhando a televisão, o Instagram e o Facebook, acompanhando a tragédia, mas que passada a tragédia, não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul vai se reconstruir, que vai haver colaboração do governo do presidente Lula para isso, que passada essa tragédia a gente possa, porque outras virão, que passada essa tragédia a gente possa realmente tomar consciência da gravidade do que está acontecendo, eleger deputados, deputadas, vereadoras que tenham a questão climática como sua agenda, né? Fortalecer essa luta na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, né? Dar todo o apoio possível à ministra Marina Silva, que tenha consciência da gravidade da situação, dar todo o apoio para a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, né? Pressionar quem não tem essa consciência ainda, ministro das Minas e Energia, presidente da Petrobras, para que a gente possa ter aí uma grande coesão no nosso campo político, nas esquerdas, e enfrentar o desafio da crise climática e salvar a humanidade, porque é disso que se trata. Só vai ter socialismo se tiver humanidade para construir uma sociedade nova. Então, começa a luta por aí. Eu tenho certeza que a luta contra as mudanças climáticas é hoje uma luta anticapitalista e a gente tem que estar muito mobilizados em relação a ela. Obrigado, viu, Dri? Obrigado, Rovai. Obrigada, beijo no Tucão. Até já. Valeu, meu amigo. Juliano. Obrigada.